de 23, nós aprovamos 7 requerimentos na CPMI solicitando imagens do circuito das câmeras do Ministério da Justiça. Estas referem-se aos eventos de 8 de janeiro e detalhamos o escopo dos pedidos, que varia desde imagens específicas até registros mais amplos de câmeras em outros locais de Brasília, incluindo um pedido para análise por especialistas em inteligência artificial. 3. Respostas e atitudes do Ministério. Inicialmente, o Ministro da Justiça nos pede uma extensão de prazo de entrega das imagens, que concedemos. Contudo, após essa extensão, o Ministro decide não fornecer imagens, alegando uma investigação em curso e sugerindo que a solicitação deve ser feita ao Ministro do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes. 4. Intervenção do Supremo Tribunal Federal. Em resposta, e com certeza surpreendeu o ministro Flávio Dino e sua equipe, o ministro Alexandre de Moraes autorizou o Ministério da Justiça a entregar as imagens diretamente a nós da CPMI. Ele afirma que não devem existir obstáculos para esse compartilhamento. No entanto, ao invés de nos atender diretamente, o Ministério contata a Polícia Federal. 5. Acusações contra o ministro. Nós somos 15 que subscrevem, 15 parlamentares que subscrevem essa representação. Nós acusamos o ministro Flávio Dino de adotar medidas protelatórias a não entregar prontamente as imagens solicitadas e, quando o faz, essas são insatisfatórias e não atendem totalmente aos requerimentos. Interpretamos essa ação como um possível esforço para ocultar informações ou manipular evidências. Além disso, destacamos o comportamento do ministro como um desrespeito ao Parlamento e ao Supremo Tribunal Federal. 6. Implicações e gravidade das ações. Salientamos que a atitude do ministro Flávio Dino, ao ignorar os requerimentos e contrariar uma decisão pessoais, desconsiderando seus deveres oficiais. Enfatizamos que sua posição de destaque, por ser ministro, amplifica a gravidade desse cenário. E para concluir, senhores, número 7, conclusão e pedidos. Nós concluímos que essa situação destaca a essência da transparência e da cooperação entre os poderes, pilares de uma democracia. A aparente relutância do ministro em compartilhar as informações compromete nossa função investigativa e abala a confiança da população nas instituições. Assim, solicitamos a abertura de um procedimento legal para avaliar as ações do ministro, focando no crime de prevaricação. Estivemos, então, com a vice-procuradora Lindora Araújo, que vai em diálogos com Augusto Aras, que não nos atendeu por estar fora de Brasília, para verificar se procede ou não essas acusações. Lembrando que o ministro Flávio Dino, qual pessoalmente não tenho nada contra, inclusive ele deveria respeitar a casa qual ele é licenciado. Ele é um juiz, tem experiência, já serviu o Brasil em diversos cargos públicos e entendemos que o ministro da Justiça, fazendo obstáculos a uma investigação que compromete o Senado Federal e a Câmara Federal, é uma coisa antagônica. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma que atos graves do dia 8 de janeiro, o qual ninguém compactua, ninguém compartilha e ninguém aceita, depredação, invasão, acusação inclusive de terrorismo, de golpe de Estado, que apenas 2 câmeras tenham sido enviadas para a CPMI. Eu, pessoalmente, já estive diversas vezes no Ministério da Justiça. Devem ter pelo menos 10 câmeras em cada andar. Só não tem câmera nos banheiros do Ministério da Justiça. Já estive pessoalmente na sala do ministro, enquanto era o André Mendonça, Sérgio Moro e o próprio Anderson Torres. Porque uma CPI ou uma CPMI tem poderes próprios e não precisa pedir a mesa a ninguém para tomar suas atitudes. Quando ela vota que quebrou sigilo e está pedindo, e está solicitando que seja entregue as imagens, ela não precisa que o ministro diga que vai pedir para o ministro do Supremo, porque há poderes próprios de um
uma CPMI ou de uma CPI, senão não haveria razão para existir. Seria audiência pública. Uma CPI tem poder de justiça e poder de polícia. Não precisa pedir a benção a ninguém. Na verdade, ela acelera um processo investigativo de qualquer lugar, dentro do escopo da CPI. E nós estamos aqui porque nós somos autores. Nós assinamos. O autor da CPI está aqui. No fato determinado, o deputado André Fernandes. Mas a ele não foi dado o direito de presidir. Mas nós que assinamos, perdemos os direitos. E quem não assinou e que não queria a CPI, e nós entendemos hoje o porquê de protelar tanto algumas pessoas que foram convocadas e desconvocadas, como a questão desse que ouvimos hoje, do fotógrafo, nós entendemos em uma palavra dele o porquê tanto medo. Ele disse que naquele dia que lá ele esteve, ele viu a Força Nacional parada no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí um senador pergunta e um deputado: você viu? Ele disse: vi. Você fotografou? Ele disse: fotografei. E foi nesse estacionamento que ele parou o carro dele. Veja que a movimentação era tão pequena, estava parada a Força Nacional, e eles não querem a convocação do diretor da Força Nacional. Estão brincando, é um escárnio. Não tem nenhum menino nessa questão. O que nós queremos é esclarecer. A CPMI, ela tem os seus próprios poderes de investigação. Então o que eu vejo aqui hoje é que o presidente Arthur Maia foi desmoralizado, sim, mesmo não dizendo, mas foi. A própria CPMI, com seus parlamentares, foi desmoralizada e foi desrespeitada. Porque não há que se pedir para tais órgãos fazer com que enviem as imagens. Afinal de contas, nós não somos uma comissão parlamentar de inquérito. Nós não estamos ali para poder investigar. Nós, hoje, como oposição, estamos fazendo um trabalho para todo o Brasil ver de que nós não temos nada a esconder. Pelo contrário, votamos os requerimentos, inclusive propostos pela relatora, que é amiga do Flávio Dino. E com o intuito, com uma parcimônia de queremos ver até onde essa investigação vai dar. Queremos que as coisas estejam claras. E houve quase que um desespero coletivo quando dissemos para poder convocar o diretor da Força Nacional de Segurança. Ou seja, há uma investigação aqui de fato, mas uma investigação seletiva. E o que nós basicamente estamos querendo fazer é com que essa CPMI ela seja algo verdadeiro, algo claro, com transparência, que haja uma investigação séria e não somente uma investigação seletiva, onde amigos são colocados no oculto e os possíveis inimigos são rotulados de terroristas. Nós temos, por exemplo, uma filmagem de todo o trajeto, eu esqueci o nome dela, mas que o sobrenome dela, por coincidência, é Brasil, onde ela vem até aqui, entra dentro do Senado e ela comete um incrível ato terrorista de orar durante 10 a 15 minutos. Essas pessoas estão sendo rotuladas de terroristas e, enquanto isso, muitas estão presas com a sua tornozeleira eletrônica, e pessoas de esquerda estão usando a CPMI não para poder investigar, mas para poder fazer uma narrativa falsa de um mentor intelectual enquanto as pessoas estão presas. Então, mais uma vez, eu deixo aqui uma frase que é para poder tocar o coração, inclusive, dessas pessoas que estão ali usando isso como palanque político. A justiça tem pressa. Muitas das pessoas ali, como o Magno, por diversas vezes esteve ali. Eu não pude ir mais de uma vez, porque não foi me concedido a autorização para ir ali na Colmeia, na Papuda, mas pessoas que têm autismo, pessoas que eram moradores de rua, crianças ficaram durante horas presas quase que numa tocaia, pessoas tiveram que fazer banheiro químico improvisado, idosos, pessoas com câncer, e simplesmente não há nenhum pio a respeito disso. Então não há que se falar que nós, como oposição, não estamos talvez fazendo um trabalho em vão. Nosso trabalho não é em vão, porque aquele que luta pela verdade para esclarecer os fatos jamais trabalhará em vão. Essa aqui é a minha fonte.